Master Hunter K. Capítulo 54 e 55. Sexta visita ao mercado negro. A primeira coisa que Sung Jin fez quando chegou no mercado negro foi verificar quantas moedas ele tinha no total. Operadora. Quantas moedas eu tenho? 10.900. Recebemos um novo carregamento. Por favor. Venha conferir. Um dos vendedores tentou chamar sua atenção. Mas Sung Jin não deu atenção a ele. O item que ele queria comprar no mais escuro que o preto custava 10.000 moedas. Ele tinha apenas 900 moedas a mais. Não há nada que consiga com isso. Sung Jin pensou em ir para o 99 Noites, de imediato. Mas ele teve uma ideia. Bolsa misteriosa do comerciante ambulante. Ele não teve a chance de abri-la ainda. Operadora. Me dê a bolsa misteriosa. A operadora entregou a Sung Jin o item. Uma vez que estava em suas mãos. Sung Jin pensou sobre isso por um momento. Material de artesanato. Lendário e... Atualmente. O Histórias Antigas do Oriente, Romance dos Três Reinos, já estava completo. Uma vez que o item lendário único estava completo. Receber outro material pertencente a ele perderia todo o significado e se tornaria um cupom resgatável com o valor de 500 moedas a serem trocadas no mercado negro. Isso é se a roleta cair em uma parte do Histórias Antigas do Oriente. As perdas de oportunidade seriam impensáveis. Não seria melhor mesmo se ele tivesse histórias antigas do Oriente Médio ou do Ocidente? Pelo que lhe foi dito pelo proprietário anterior do Romance dos Três Reinos. Declamação funcionou independente do item usado. E só poderia ser usada uma vez por dia. Em outras palavras, mesmo que ele coletasse e conseguisse outro livro, seria inútil. E, embora os ingredientes para cada livro valessem inicialmente 5.000 moedas, se alguém conseguisse reunir e completar o livro antes de poder vender, essas peças cairiam em preço para 500 moedas cada. Espero não receber nenhuma parte de livro. Até agora. O número total de bolsas que ele tinha visto a serem abertas eram 3. 2 por ele. E outra por Serinhan. E delas vieram 3 partes de livros. Se fosse garantido que ele sairia perdendo, era melhor não ter grandes expectativas. Sung Jin segurou a bolsa em silêncio por um tempo antes de finalmente se decidir. Não vou abrir. Eu vou simplesmente colocá-la no leilão. Isso foi provavelmente o melhor. Para aqueles que já possuíam um livro, o item não possuía valor real. Mas, por outro lado, pode ser útil para outros caçadores. Levando os outros em consideração. Disponibilizá-lo para outras pessoas era o certo a fazer. Sung Jin dirigiu-se para a casa de leilões, Três Irmãos Ashi. Bem-vindo. Estimado caçador. Sung Jin primeiro perguntou-lhes. O manta foi vendido. O irmão do meio respondeu-lhe de volta. Ninguém fez uma oferta na noite passada e ele ainda está aqui. Como eu pensei. A magia ainda não alcançou a população em geral. Devemos cancelar o leilão. Não. Não. Continue com ele disponível para leilão. Tudo bem. Sung Jin mostrou-lhes a bolsa misteriosa e disse. E por favor, coloque isso no leilão. Por quanto você gostaria que vendêssemos esse item? Sung Jin tomou um momento para considerar. Se um livro sair, cada um vale 5.000 moedas, se Oriente sair,
Apenas 500. Qualquer um que entendesse o verdadeiro valor da bolsa misteriosa saberia que as partes das histórias antigas do Oriente já eram inúteis. Eu deveria deixá-la mais barata do que 5.000. Mas não muito mais baixo do que isso. Sung Jin respondeu. Coloque o preço inicial em 3.000. E compra por 4.000 por favor. Esse preço parecia justo. Era um item com o elemento de aposta envolvido afinal. Se eles pagassem 4.000 moedas e depois recebessem um resultado favorável, ficariam satisfeitos com a compra. E se eles pagassem 3.000 moedas, mas ainda não conseguirem o que querem? Pelo menos não seria uma perda muito grande. Uma vez que ele terminou com os negócios, Sung Jin deixou a casa de leilões e se dirigiu para 99 noites. Quando ele chegou, Caim estava mostrando suas presas e rosnando em direção a alguma coisa. O lugar que ele estava encarando era os estábulos. Estábulos que agora sua montaria Sombra Corredora ocupava. Era um estábulo que sempre esteve vazio. Mas graças à conexão espiritual, o estábulo finalmente recebeu um habitante. Sung Jin tranquilizou Caim enquanto tentava suavemente acalmá-lo. Oh! Caim! Não faça isso! Caim olhou para seu mestre. Sung Jin olhou para a Sombra Corredora. Havia comida e água cheias na calha em sua frente. Mas não parecia ter tocado nada disso. Sung Jin estendeu sua saudação para o garanhão fantasma. Estou ansioso para trabalhar com você também. Sombra Corredora respondeu em tom baixo, respondendo ao cavalo. Caim retomou. Caim estava completamente em guarda contra o cavalo. Embora fossem ambos animais, não parecia gostar do fato de que era do tipo fantasma. Sung Jin se virou para olhar para Caim e disse: Ah, Caim! Não faça isso. Você deve fazer amigos. Caim virou-se para olhar para ele novamente. Ele não parecia querer fazer isso. Sung Jin não pôde deixar de dizer: Ah! Vamos comer por enquanto. Avo. Caim obedientemente andou pelo 99 noites. Sung Jin seguiu atrás dele e entrou na pousada. Sung Jin foi saudado por Dalupin e o gênio Soldamir que o esperavam dentro. Bem-vindo de volta. Obrigado, Dalupin. Bom trabalho hoje. Mestre. Você foi bem hoje também, Soldamir. Dalupin se aproximou de Sung Jin e perguntou: O que você gostaria de comer no jantar hoje? Sung Jin estava deitado. Ele tinha comido mariscos secos, barbatana de tubarão, sopa de ninho de andorinha e outras indescritíveis refeições chinesas a granel. Logo ele não estava se movendo. Eu deveria ir para a cama cedo essa noite se eu quiser acordar cedo amanhã. Sung Jin olhou para fora. Já estava escuro. O sol se foi há muito tempo. Eu me pergunto se alguém lhe citou pela bolsa misteriosa. Exatamente quando ele pensou nisso. Knock knock. Dalupin bateu na porta. Sung Jin abriu a porta para ele como de costume. E, como sempre, Dalupin trouxe-lhe um pedaço de papel e saudou-o com cortesia. Você está descansando? Sim. Obrigado. Dalupin entregou o papel e disse: Aqui está a nota de informações para a próxima raid. Sung Jin aceitou a folha e respondeu: Ah, obrigado. Mas Dalupin tinha outro pedaço de papel. E esse é um recibo do projeto Tempo é Dinheiro. Sung Jin aceitou o recibo.
Recibo 3.400 moedas negras. O item que você colocou no leilão. Bolsa misteriosa foi vendido. 3.400 moedas negras foram pagas pela caçadora de cabeças. Coloque o recibo no cubo para resgatar o montante imediatamente. Sung Jin ficou surpreso ao ver a caçadora de cabeças como a compradora, já que ele já conhecia essa pessoa. Obrigado, Da Lupin. Assim. Por favor. Diga. Por favor. Me acorde às 3h30 novamente. Entendido. Tenha um bom descanso. Sung Jin se despediu de Da Lupin e leu novamente. Ela comprou isso. Era provável que houvesse outras caçadoras de cabeças no mundo. Mas comprando bolsa misteriosa de forma tão decisiva, ele estava quase certo de que deveria ter sido ela. Mas... não. Esqueça. As chances de nos encontrarmos novamente são menos de 10%. Tornar-se ligado a qualquer caçador aleatório só poderia trazer mais dor. Ele experimentou uma e outra vez. Ele olhou para o recibo uma última vez antes de empurrá-lo no cubo. 3.400 moedas negras recebidas. Sung Jin saiu para a varanda enquanto escutava a voz da operadora. À distância, ele podia ver as luzes vindo do mercado negro. Eu acho que em algum lugar lá fora, outro caçador está atento a essa visão. Em outra dimensão. Em outra alternativa do 99 Noites. Outros caçadores viviam e respiravam. Mas a única vez que os caçadores podiam interagir um com o outro era durante as raids. Embora ele tivesse conexões espirituais com suas invocações, ele nunca poderia encontrar outro caçador no mercado negro. Os caçadores tiveram que colocar suas vidas em jogo para lutar. Mas também foi uma batalha contra a solidão. Sung Jin soltou um longo suspiro enquanto olhava para a noite. Sig. Foi então. Atenção, por favor. A caçadora de cabeças conseguiu completar o item lendário único 1001 Noites. Todas as outras cópias serão destruídas. E os proprietários serão reembolsados em 500 moedas. Sung Jin congelou. 1001 Noites. Noites arábicas. Esse foi, sem dúvida, histórias antigas do Oriente Médio. Sung Jin não pôde evitar lembrar a mulher com cabelos longos. Ele pensou para si mesmo. Serin. Eu acho que nossas chances de nos encontrar novamente são superiores a 10% depois de tudo. Sung Jin se afastou da varanda. Atrás dele havia uma lua cheia. Sung Jin desceu as escadas de volta ao andar principal. Da Lupin veio vê-lo. Soldamir estava dentro de sua lâmpada. Uma vez que Sung Jin iria sair. Avo. Caim uivou e correu atrás dele. Caim, não me siga. Eu irei lá novamente. Caim não ouviu e mostrou que ele iria ir. Não importa o que acontecesse. Tá bom. Acho que você pode vir até a entrada ou algo assim. Puff. Sombra corredora observou dos estábulos. Porque ele era um tipo fantasma. Ele aparentemente não precisava dormir. Sung Jin deixou o 99 Noites, e se dirigiu para o mercado negro com Caim ao seu lado. Ele se dirigiu para o mais escuro que o preto. Uma vez que ele alcançou a esquina onde o mais escuro que o preto estava localizado, Caim parou de andar e sentou-se. Sung Jin não tinha certeza. Mas o homem parecia inspirar medo nos outros. Ele tomou a forma de um homem. Mas ele definitivamente não era um homem. Eu voltarei daqui a pouco.
Sung Jin disse a Cain antes de entrar na área. A escada para baixo estava tão escura como sempre. Mas Sung Jin conseguiu ver claramente sem problemas. Graças à visão fantasma da Besgoro. Sung Jin entrou sem hesitação na escuridão e adentrou dentro do bar. No interior, ele viu o comerciante oculto. Segunda visita já. Bem-vindo. Sung Jin se aproximou dele. Eu vim comprar o item que discutimos na última vez. O comerciante tirou um pequeno mármore do casaco. Aqui está. O mármore do buscador de trolls. 10.000 moedas negras. Sung Jin não hesitou. Operadora. Pague. O comerciante entregou o mármore do buscador de trolls para Sung Jin e disse: como o nome sugere, ele permite que você entre forçosamente em uma raid onde um troll apareceu. Em troca, você precisa recarregar seu poder. A taxa de recarga é de 1.000 moedas cada. Entendeu? Sung Jin assentiu. Era a mesma informação que ele havia ouvido ontem à noite. Se você não tiver dinheiro, não pode usá-lo. Apenas esteja ciente. Sung Jin respondeu olhando diretamente em seus olhos. Isso não será um problema. Estou confiante de que poderei fazer mais de 1.000 moedas cada vez que eu usar ele. O homem sorriu amplamente, revelando seus dentes brancos. É assim mesmo. Sung Jin pensou enquanto segurava o mármore. Equipar o título mediador. Caçar trolls em outras raids. E colocar os itens que recebo na casa de leilões. Isso deve me fazer ganhar pelo menos 1.000 moedas por raid. Ele cortaria trolls que impediram o crescimento de outros caçadores enquanto ele se capacitava ao mesmo tempo. Exceto, mantendo o mediador ativo. Essa era a única parte que o incomodava. Ele precisaria manter o mediador ativado enquanto ele planejasse ir caçar trolls. Ele não podia usar os títulos de mestre caçador nem caçador de tesouros. Enquanto ele estava pensando, o comerciante oculto falou com ele primeiro. Por que você está tão preocupado? Você acredita que você está restrito a um único título por raid? Era como se ele tivesse lido a mente de Sung Jin. Quando Sung Jin virou a cabeça para o comerciante, ele continuou. Tirando outro item do casaco. Um item em forma de estrela com um redemoinho desenhado no meio. Estrela do Inominável. É um item que permite que você altere seu título à vontade. Os olhos de Sung Jin se abriram. O comerciante sorriu novamente, revelando os dentes brancos quando ele riu. Eu não lhe disse quando você veio pela primeira vez. Se houver algo que você queira, pergunte-me. Sung Jin não pôde deixar de tentar tocar o item. O comerciante então murmurou algo. Como se recitasse versos de um livro sagrado. Aquele que procura por respostas encontra perguntas. E quem procura perguntas encontra respostas. Sung Jin tocou o relevo de redemoinho da estrela. A operadora abriu a tela de informações. Para a nova estrela inominável. Amuleto, lendário. Habilidade ativa. Renomear, e altere o título. Tempo de recarga. 10 minutos. Para alguns. O nome é tudo. Para outros. O nome é nada. Quanto é isso? O homem levantou 2 dedos para cima. 20.000. Sung Jin olhou para a estrela por um momento. Embora a estrela tenha sido mantida no lugar, o relevo do redemoinho pareceu girar por conta própria. Como se Sung Jin estivesse hipnotizado.
20.000. Considerando que itens lendários poderiam ser comprados por apenas 10.000. Era um item de imenso valor. Mesmo o item mais caro de Sung Jin. Romance dos Três Reinos. Valia 15.000 moedas em custos de componentes. Mas aqui estava um item vendido por 20.000. Os efeitos do item foram incrivelmente úteis. A cada 10 minutos eu posso mudar meu título para usar os efeitos completos de cada título. Se eu mudasse meu título de acordo com a situação. Sung Jin manteve o item no fundo de sua mente. Mesmo que ele recebesse uma generosa quantidade de recompensas das raids, ainda levaria mais 2 capítulos até que ele pudesse reunir moedas suficientes para comprar esse item. O homem também sabia disso. Bem, você não conseguirá comprá-la agora. Mas apenas saiba que esse tipo de coisa existe. O homem colocou o item em forma de estrela de volta em seu casaco. Sung Jin olhou para o homem por um segundo. Esse homem estava em um nível completamente diferente em comparação com outros vendedores e comerciantes. Sung Jin teve uma ideia. Bem, então, existe alguma maneira para eu poder manter contato com outros caçadores? O homem ficou em silêncio por um momento para considerar as palavras de Sung Jin. Ele então respondeu. Conte-me mais sobre o que é que você quer fazer. Por exemplo, conheci algumas pessoas em um capítulo anterior. E virei um bom amigo dessas pessoas. Gostaria de poder encontrá-los ou pelo menos poder enviar e receber mensagens deles. 1. Isso é difícil de realizar. Especialmente nesse mundo. Você provavelmente já sabe disso. O homem virou-se para olhar o cubo atrás de Sung Jin como se fosse para indicar a operadora. A comunicação entre caçadores é estritamente proibida. A menos que vocês se encontrem durante as raids. Então, é impossível. O homem levantou o dedo indicador e balançou a cabeça. Não. Não existe impossibilidade. É só que, para superar a estrutura desse mundo, você precisa do poder de Deus. Poder de Deus. Sim. O poder de Deus. Sung Jin inclinou a cabeça para as palavras do homem. O comerciante continuou a explicar. Bem, o poder de Deus não é tão sofisticado quanto parece. O poder de Deus apenas se refere à sagrada capacidade de criar algo do nada. O poder da criação. Ele continuou com sua explicação do mundo. Então, por exemplo, ele tirou algo do bolso. Algo assim. Era uma garrafa de vidro. Foi cortada em uma forma precisa. Havia algum tipo de fluido dentro. O que é isso? Sung Jin perguntou. Ele respondeu. Tóquio. Como você já sabe, o toque é de graça no mercado negro. Sung Jin colocou a mão na garrafa. Jazepi, a água sagrada do batismo. Mitológico. Habilidade ativa. Batismo, e imbui o título de o escolhido ao alvo. Eu sou a uva. Você é o ramo. Mitológico. Embora Sung Jin tenha sido o sobrevivente humano que mais durou nas raids anteriores, essa foi a primeira vez que ele encontrou um item de nível mitológico. E a habilidade ativa foi chocante para dizer o mínimo. Imbui forçosamente o título escolhido. A bizarra habilidade ativa era algo que Sung Jin nem sequer poderia imaginar ter existido. Então ele tocou novamente o frasco de vidro. Parecia uma garrafa de vidro comum. Mas deu essa estranha sensação de que sua pele estava pegada a ela.
Quanto custa? Para sua pergunta. O comerciante deu outra pergunta e não uma resposta. Quanto você acha que custa? Quando Sung Jin não conseguiu responder, ele riu e disse: apenas 2.000 para força. 2.000 para destreza. 1.000 resistência. 500 para poder mágico e para poder mental. Aplique. Aplicado. E equipe o título mediador. Equipado. Finalmente, Sung Jin pegou o livro de feitiço preto na frente dele. Livro de feitiço e ilusão. Magia negra, sétimo círculo. Crie cópias perfeitamente idênticas. O número de ilusões é baseado no poder mágico. Soldamir deu uma dica ao lado. É um feitiço que é fortemente influenciado pelo poder mágico. A maioria dos magos usaria esse feitiço como uma maneira de ganhar tempo para recitar encantamentos. Mas você, que é proficiente com a lâmina, deve poder utilizá-lo ofensivamente. Sung Jin assentiu. Memorizar. O livro de feitiço queimou em chamas negras. O próximo item para verificar depois do livro de feitiço era a nota de informações. Informação sobre o Planalto Tarraxa. Sung Jin pegou a folha e a torrada ao lado dela e saiu do 99 noites. Ele sentou na cadeira de balanço colocada na frente da porta e observou o nascer do sol. Ele segurou a torrada na boca. Torrada com ovo por cima. Por mais de 1 minuto sem se mover. Finalmente, Soldamir falou. Você está desconfortável. Mestre. Ah. Sung Jin finalmente mordeu a primeira peça da torrada antes de responder. Não. Eu estava perdido em pensamentos. Então eu vou voltar para a lâmpada. Por favor. Me chame se precisar da minha ajuda. Soldamir voltou à sua lâmpada. E apenas Caim ficou ao seu lado. Como se entendesse o que Sung Jin estava passando. Caim sentou-se ao lado dele parado. Sung Jin acariciou sua cabeça enquanto continuava a pensar. Mais escuro que o preto, é ainda mais insano do que imaginei. Definitivamente. O pensamento de outra pessoa interrompeu Sung Jin dentro de sua própria cabeça. Era a voz de Besgoro. Sung Jin perguntou a ele. O que você também viu? Vovô. Eu não sou seu vovô. Eu sou um cavaleiro. Me chame de Sir Besgoro. Céus. Você é apenas um fantasma. Por que você está tão tenso? Tudo bem. Sir Besgoro. Você conseguiu ver tudo. Tudo que você pode ver. Eu posso ver. Qualquer coisa que você pode ouvir. Eu posso ouvir. Foi uma revelação indesejável. Eu deveria mantê-lo fora de mim quando eu não precisar dele então. Sung Jin pensou para si mesmo enquanto respondia. O que você acha que é isso? Aquele lugar. Aquele homem. Não tenho certeza, mesmo eu. Um fantasma. O achei muito peculiar. Na verdade, ele é mesmo um humano. O fantasma. Mas não é o mesmo. Ele estava mais perto de algo como, mais perto de diabo ou Deus. O homem definitivamente era um mistério. De várias maneiras. Bem, seja ou não um diabo ou Deus, ele parece ter os itens que eu preciso. Mas por que você achou que esses itens serão necessários? Posso ver o argumento para a estrela. Mas e a água benta? Onde você vai usar ela?
É para marcar as pessoas que eu preciso. Pessoas que você precisa. Sim. Fortes. Mas também confiáveis. O fantasma começou a rir de suas palavras. E foi um riso horrível que ecoou na cabeça de Sung Jin. Ele decidiu perguntar: por que você está rindo? Tal coisa não existe. Sung Jin fechou a boca. Ele também sabia ao que Besgoro estava se referindo. Afinal, ele experimentou em primeira mão. Besgoro continuou a falar. Bem, pessoas boas. Aquelas que estão ansiosas para ajudar os outros. Tudo bem e tudo mais. Mas o poder não se reúne ao redor delas. É muito mais provável que elas tenham seu poder removido. Aquele que é forte faz os outros ao seu redor perderem muita força. Sung Jin fez uma pausa e lembrou por um momento. Serinhan. Igor. Marradas. E então ele respondeu. Não. Esse não é sempre o caso. Claro que não. Sempre há exceções. Mas a maioria será assim. Confie em mim. Eu tenho percorrido os campos de batalha por 40 anos. Conheci inúmeros aliados e vi a maioria deles morrer. Sung Jin escutava silenciosamente. Os 40 anos de experiência de combate de Besgoro foram algo com os quais ele poderia se relacionar. Mas, no final, os que sobrevivem são aqueles que são fortes. Que se tornaram fortes por tirar e roubar implacavelmente e obstinadamente a todos os que os rodeavam. Aqueles que monopolizam todos os recursos que podem tomar. Sung Jin o refutou. Você deve acreditar. Por que você só viveu no campo de batalha toda a sua vida? O lugar de onde eu venho é um pouco diferente. Para ele. Besgoro deu uma resposta curta. É o mesmo em qualquer lugar. E com isso dito, Besgoro finalmente ficou em silêncio. Sung Jin sacudiu a cabeça brevemente, tentando soltar a negatividade que o fantasma tentou preencher em sua cabeça. Ele teve um flashback. Para Serinhan. Igor. Marradas. Pessoas que conheceu na vida anterior. Os 10 membros finais. Araújo. Ryushin. Nada. Cuba. Ilish. Hildebrandt. Shunsuke. Mustafai. Edward. Todos e cada um desses membros eram pessoas incrivelmente poderosas. Mestres entre os mestres. Com sorte e habilidade. Tradicionalmente descritos como aqueles escolhidos pelos deuses. Sung Jin era o melhor espadachim de todos. Mas em termos de sua força geral, não era muito diferente em comparação com os outros 9 membros. O único problema com os 9 mestres foi o orgulho do seu enorme talento. Eu farei o próximo. Não. Serei eu. Se você está lutando por nível de contribuição, acabe com isso. Cale-se. Você tem alguma ideia do que aconteceu na última raid quando ele tentou solar o boss? No final, eles foram exterminados. A verdade seja dita. A razão pela qual o grupo foi aniquilado não foi devido à falta de atributos ou habilidade. Cada um dos membros transbordava de poder. O grupo foi aniquilado devido à incapacidade de cooperar. Sung Jin baixou o olhar para o chão.
Ele podia ver suas duas espadas. Sangue vingado, e lua espectral. Ele então teve um pensamento. Provavelmente sou o mais forte nessa linha do tempo. Afinal, eu fiz uma limpeza de 100% em todas as raids. Dos 9 outros que estavam nos grupos finais, ele tinha alguns com quem ele poderia se dar bem. E outros que não podia. E dos poucos últimos, havia aqueles que deixaram seu grupo ser destruído. Sung Jin levantou-se. Estrela inominável e água sagrada do batismo. Vou comprá-los e criar um novíssimo 10 membros finais da minha escolha. E com esses novos companheiros de grupo, vou ver o fim da raid final. Depois que ele decidiu, ele tirou algo de dentro de seu casaco. Era um anel. Era um anel simples, feito de um metal comum. Só que parecia peculiar. Foi feito para parecer que 2 fios foram torcidos enquanto criava a curva. Sung Jin levantou o anel e inspecionou a janela de atributos. Anel Helix, anel do Senhor da Guerra. Anel heróico. Habilidade passiva. Reinado, e receba uma moeda branca daqueles que, conscientemente e por vontade própria, beijam o anel. Aqueles que beijam o anel recebem uma perda permanente de 10% para todas as futuras recompensas de moedas da raid. Só pode ser usado uma vez por pessoa. Entre as duas escadas, ele se deitou e cantou livremente, segurando a coroa. O novo rei retornou. Era um item que ele pagou 3.000 moedas negras para comprar. Sung Jin lembrou a conversa de antes. Apenas uma. Sim. Apenas uma. Mas é um tipo de moeda diferente. Ele nunca ouviu falar de uma moeda branca. Pelo menos, não de suas memórias da vida anterior. Eu não sei o que faz ainda. Mas Sung Jin fechou o punho e levantou-se. Eu obterei essas coisas e me elevarei como um novo poder e estabelecerei meu domínio sobre as raids. Pensando no que ele ia fazer a seguir, Sung Jin retornou a 99 noites. O sol gradualmente subiu cada vez mais no céu da manhã atrás dele.